análise de matrimílias. Vamos falar de casamento, né? Vamos falar uma proposta de solução para um dilema assim tão comum na questão do casamento, que é o quê? O eterno desgaste das relações conjugais por conta da desigualdade de investimento, ou seja, no desequilíbrio que acaba condenando o amor, né? A queixa maior das relações, dos problemas nas relações, envolve um desequilíbrio. Por isso, a proposta de solução do filme, equilíbrio. E é sobre isso que a gente vai falar. Onde será que está o equilíbrio? Será que existe uma fórmula satisfatória para ambos, né? Será que existe uma fórmula em que ambos aceitem aquilo que é justo nas relações? Porque essa é a grande questão. Dando aula de constelação, né, da teoria e tudo mais, o que eu mais recebo dos alunos com relação a esse tema mas o que eu devo fazer? Mas então é certo? Então eu tenho que aguentar a mãe dele, não sei o quê? Ou, e o filho do primeiro casamento? Mas então quem tem que fazer tal coisa? Ou seja, regras vindas de fora, né? E o que isso denuncia? Um comportamento infantil e egoísta e a busca de um adulto que diga quem tá certo e quem tá errado. Muitos casais vão para a terapia de casais com essa queixa e os queridos do filme trazem bem essa questão, né? Então, vamos lá. A gente tem Belém, que é a nossa heroína, e Frederico, que é o nosso herói. Eles se conhecem lá numa situação bem adolescente, começa a sair aquele contexto que diz assim, olha, no início ninguém sabe a mochilinha que o outro carrega, quais são os assuntos que o outro carrega, né? E aí eles têm os filhos e aí começa uma exigência de maturação da relação e aí começa uma demanda de sobrecarga. Por quê? Porque ele se mostra uma pessoa egoísta, né? É assim que a gente vê ele não se preocupa, então ele mostra um descaso, ele é um chefe de cozinha maravilhoso, mas que não se importa de cozinhar para ela aquilo que ela gosta, porque ele faz aquilo que ele se interessa, que os amigos gostam, meio que comida de boteco, sabe? Mas não pensa naquilo que alimentaria a família, naquilo que seria uma coisa prazerosa para ela, e depois quando eles estão buscando a história do equilíbrio, a gente percebe que ele tem o que oferecer, se ele quiser, né? Mas por que ele não está oferecendo? Porque não parece um bom negócio. Então ele está refugiado no adolescente, que não conta para a mãe, que é na verdade a esposa, qual que é o seu sonho, qual que é a sua frustração, e por conta disso fica com aquela birra velada, né, em todos os momentos ali do filme. Ela, por sua vez, sobrecarregada, entra numa conduta meio punitiva com ele, né? Então é bem aquela coisa da punição bom, você não tá sendo um bom filho, então você não vai ter prazer, né? A mulher tende a punir o homem nesse lugar, tanto que no momento em que ela vai querer marcar muitos pontos, ela cria lá uma ideia para ele achar que ela realizou a maior fantasia sexual dele. Então é bem um retrato, né? De como uma mulher julga um homem imaturo, né? E o ponto aqui maior daí eles vão lá, vocês sabem o enredo, a ideia não é eu falar aqui o que acontece no filme, eu escolhi esse filme para conversar sobre equilíbrio e sobre aonde pode estar o verdadeiro equilíbrio, porque ali eles vão numa agência, duas crianças birrentas, que querem, na verdade, culpar um ao outro, que estão competindo, vão em busca de um adulto para dizer para eles quem tá certo e quem tá errado e seguem na competição agora autorizada. Então, na verdade, eles aparentemente parece que tá maravilhoso, né? Parece que reacende a chama do relacionamento, mas a verdade é que eles estão numa competição egoísta em busca de uma compensação individual. Ele quer fazer uma viagem para ir em busca do sonho dele. Ele quer ir para o México, ele quer competir lá naquela competição gastronômica, e aí ela inventa que ela quer ir para a Índia. Então, na verdade, assim, não é possível a gente ter êxito na busca de um equilíbrio na relação quando meu interesse final é
a minha própria satisfação individual. A gente só vai ter êxito na busca do equilíbrio numa relação quando o meu interesse final é a relação e não o prazer individual. Tá bom, eu faço tudo que eu tenho que fazer para poder sair sozinho depois. Não vai funcionar. É bem a coisa do adolescente que reclama de ter que fazer as tarefas de casa, mas faz logo correndo para poder jogar videogame, para poder sair com os amigos, para poder, sei lá, qualquer coisa assim. Então, o filme funciona meio que dentro dessa dinâmica. E o que é muito legal para a gente ver, que na verdade a fórmula do equilíbrio, ela não é primeiro matemática, né? Do tipo, olha, você faz isso, eu faço aquilo, 50%, 50%, a gente tem essa fantasia de que o equilíbrio na relação é 50-50, e não é. O equilíbrio na relação é isso aqui, ó. Não é isso aqui, tá? Não é os dois dando o mesmo o tempo todo. É uma hora um dá mais, outra hora um dá menos. Mas o grande segredo que faz o resultado ser positivo não está naquilo que eu dou, mas naquilo que eu recebo. Ou seja, a mudança da relação, presta atenção nisso aqui que é muito importante. A relação avança quando eu estou recebendo, então a pessoa está doando, está em cima, e eu estou recebendo embaixo, e eu verdadeiramente recebo. Porque esse verdadeiramente recebo é que vai fazer que quando eu chegar aqui em cima, a minha doação seja mais verdadeira. E eu reconheça, quando eu estou recebendo, eu preciso ver o outro. E a maior parte das pessoas fala, por exemplo, vamos supor, eu lavei a louça, você viu? Bom, fez mais que obrigação, né? Quer dizer, eu não vi, eu não recebi aquilo que a outra pessoa fez. E isso adoece mais a relação ao invés de sarar a relação, né? Então, esse é um ponto. Não é, o equilíbrio, ele não é estático, tá? Ele é um equilíbrio de movimento. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, o grande segredo para que a relação seja sarada está no receber e não no dar. Ou seja, quem recebe precisa verdadeiramente receber. Usando a palavra do Bert, tomar, tá? A relação é sarada quando eu tomo aquilo que o outro tem para me dar, sem julgamento, sem senões. Terceira questão importante: em qual área vai se estabelecer o equilíbrio? Por quê? Qual que é? A gente, quando tá com um problema na relação, precisa olhar e entender aonde que tá o problema, o que é que tá gerando maior desgaste de vocês. Nas tarefas domésticas, na divisão dos encargos financeiros, na responsabilidade com a educação dos filhos, na troca emocional, no tempo para a relação, no investimento para a relação. Precisa se nomear onde está o problema. Porque às vezes o problema é financeiro, mas em todas as outras áreas é maravilhoso o equilíbrio. E aquilo daquela área está consumindo o belo de todas as outras áreas. Outra questão, às vezes o desequilíbrio é numa área, mas em outra área ele é compensado. Por exemplo, às vezes uma pessoa é menos aberta emocionalmente, ou seja, tem muito mais dificuldade de expressar os seus sentimentos, de falar daquilo que sente, mas em compensação é muito mais tolerante com as questões da família do cônjuge. Então, às vezes, o marido é silencioso, recebo muito essa queixa aqui, um marido que não fala de sentimento, mas ao mesmo tempo mora com a sogra. Entendeu? Gente, ele não fala de sentimento, mas ele mora com a sua mãe. Que tal? Será que não equilibra? Entende? Então, a gente precisa conseguir ampliar o olhar para o equilíbrio, para chegar verdadeiramente num lugar de equilíbrio. E por último, o que eu queria colocar, que é muito importante, a gente, como eu disse no início aqui, vem para a relação com uma mochilinha de conteúdos e ninguém sabe quais são esses conteúdos. Só que esses conteúdos emergem na relação porque, teoricamente, aquela relação é a vida adulta, né? Bom, não tem depois disso daqui. Isso aqui é a vida adulta. Não tem quando eu crescer vai ser diferente. Isso aqui já é a minha vida. E aí as pessoas às vezes não discernem que a frustração que elas estão sentindo não é culpa do cônjuge ou da cônjuge, entendeu? É sua, da sua história. Ou seja, ele tem uma questão com a mãe, então ele é dentista, a mãe é secretária, ele está subjugado pela mãe, mas ele projeta isso achando que quem está tolhindo a liberdade dele é a esposa. E como se ela fosse responsável pela frustração profissional dele. Então eles precisam se separar para ele ir lá e bancar
um outro nível de vida financeiro também, que é viver não como um dentista, mas como um cara que tem lá um trailer, né? Uma portinha onde ele faz as comidinhas dele, mas ali ele tem realização. E aí, para finalizar, a questão dos filhos, que é muito legal e que a gente vê também muito. Geralmente, quando os pais se permitem ser tão infantis, os filhos tomam o lugar dos adultos, né? Então, as grandes sacadas, as grandes falas vêm do filho e vem da maturidade do filho, né? Que vê o pai e fala: pai, e aí? Vai se comprometer emocionalmente ou não vai, né? Faz favor de não fazer promessas que você não vai cumprir. Então, toda a maturidade que ele não quer, o filho, em compensação, assume essa maturidade. Então, às vezes, o desequilíbrio do casal gera o desequilíbrio de toda a família, que é bem evidente ali. Então, para encerrar, queria te convidar a essa reflexão. Aonde está o desequilíbrio propriamente dito? Vamos achar ele num lugar, para não achar que ele está na relação inteira, tá? E depois, aonde você recebe mais na sua relação? Com certeza existe. E para encerrar, qual que é a solução que você propõe, Dani? Uma negociação clara. Porque a gente vira adulto também quando sai da inocência de querer que as pessoas descubram que a gente está descontente. A gente vira adulto quando a gente senta e fala: vamos conversar sobre um aspecto da nossa relação que está sendo difícil para mim, estou tendo dificuldade e eu queria que a gente encontrasse um lugar porque eu não estou conseguindo lidar com isso.